Vamos lá, pessoal? Então, a mais uma aula aqui do nosso curso de sólidos. Continuando, então, a discussão sobre o calor específico, né, no modelo da estatística quântica, vamos fazer agora uma comparação entre o calor específico que vem da rede com o calor específico eletrônico, voltando a uma discussão que a gente fez lá no capítulo 2, que lá a gente fez uma estimativa do calor específico, a contribuição, ou o calor específico calculado como se só houvesse a contribuição dos elétrons. Né? Então, para comparar a contribuição vindo dos elétrons e da rede, para o caso dos metais, por exemplo, né? E vamos pegar exemplos de metais monatômicos, que é mais fácil, vamos fazer uma brincadeira que é dividir um pelo outro. Né? Então, vamos pegar o valor do calor específico para baixas temperaturas, é a comparação que a gente vai fazer para baixa temperatura, então nós vamos pegar o calor específico no modelo de Einstein, né? Que nós vamos chamar de CV dos fônons, né? No limite de baixas temperaturas, e vamos pegar o calor específico eletrônico que a gente obteve lá no capítulo 2, no modelo de Sommerfeld. Né? Se a gente divide um pelo outro, a gente obtém então o calor específico eletrônico dividido pelo calor específico a volume constante que vem dos fônons, a gente obtém essa relação aqui, e aqui a gente já levou em conta que a densidade eletrônica é Z vezes a densidade dos íons, né? Onde o Z corresponde ao número de elétrons de valência de que cada átomo cede para o gás de elétrons no metal. Então, naquele modelinho de Drude e Sommerfeld. Né? Então, aí a gente tem essa expressão aqui, né? Copiei para cá. A gente pode estimar, então, a partir de qual temperatura a contribuição da rede, ou seja, dos fônons, supera a contribuição eletrônica, ou seja, igual isso aqui a 1, né? Quando isso aqui for igual a 1, significa que os dois têm o mesmo peso, né? E a partir, como a temperatura está aqui embaixo, né? Crescer a temperatura aqui significa crescer a parte de baixo da expressão, né? Não é isso? Então, significa que o calor específico, a partir dessa temperatura, passa a ter a contribuição principal dos fônons. E para temperaturas menores do que essa, o dominante é o calor específico eletrônico. Tá? Então, se a gente faz então essa continha, a gente obtém então que o T0 tem essa relação aqui, que envolve uma comparação entre o θ de Debye e a temperatura de Fermi. Tá? E se a gente lembra que o θ de Debye é da ordem de 10 ao quadrado, né? É da ordem da temperatura ambiente, né? E a temperatura de Fermi é da ordem de 10 à quarta, o T0, tá? Em calcular essa razão aqui, o T0 vai ser da ordem de 1 a 5%, né? Então aqui eu tenho 10 ao quadrado dividido por 10 à quarta, raiz quadrada, faço as continhas aqui, a depender dos valores envolvidos, isso aqui então vai ser da ordem de 1 a 5% da temperatura de Debye. Né? O que significa uma temperatura muito baixa, né? De 1 a 5% significa alguma coisa do tipo abaixo de 10 Kelvin, né? Ou abaixo de 30, 40, então abaixo de... Não, menos do que isso, né? Abaixo de 1 Kelvin, né? Porque se isso aqui é da ordem de, vamos dizer, 200 Kelvin, 1% é 2 Kelvin, 5% seria 10 Kelvin. Então você vê que é realmente uma temperatura muito baixa em que o calor específico eletrônico começa a ser realmente importante. Por isso, então, que a gente só consegue medir a contribuição eletrônica ao calor específico se a gente tiver o sólido cristalino em muito baixa temperatura, né? A depender da razão θ de Debye sobre temperatura de Fermi, né? Temperatura de Debye, temperatura de Fermi para o material, você precisa ter alguma coisa abaixo de 1 Kelvin. Né? Então é realmente um limite de ultra altas, baixas temperaturas. Né? Muito bem. O último tópico, acho que é o último tópico que a gente vai ver nesse capítulo, é o que a gente chama de densidade de fônons. Então, da mesma forma que a gente fez para os elétrons, em que a gente tem relação de dispersão, né?
das frequências, eu tenho os diferentes estados eletrônicos que têm uma certa relação de dispersão, a energia depende de K. Aqui no caso, a energia dos fônons também, que é o H cortado ômega, né? Que é o quantum de vibração dos fônons, também tem uma relação de dispersão. Eu tenho estados que são mapeados dentro da primeira zona de Brillouin. A gente pode definir uma grandeza chamada densidade de fônons. O motivo principal é que, para fazer isso, é que várias propriedades, da mesma forma que quando a gente estava fazendo, analisando propriedades que vinham do gás de elétrons, a gente precisava calcular grandezas desse tipo, que dependia das frequências dos fônons, né? E que a gente fazia aquela famosa aproximação de converter a soma em K, lembrando que o passo em K é pequenininho, enfim, né? Que a propriedade por unidade de volume, a gente calcula então a integral, converte isso numa integral. E foi dessa ideia aqui que apareceu a história da densidade de estados, então que aparece também da densidade de fônons, que a gente pode resolver introduzindo o conceito de densidades de modos de vibração ou de densidade de fônons. A densidade de fônons, então, que a gente vai chamar de Gω, é definida de forma, e tem a mesma interpretação, né? Que lá no caso da densidade de estados eletrônicos. O produto Gω/dω fornece o número total de modos com frequência no intervalo ômega e ω/dω, dividido pelo volume total do cristal. Então, é uma densidade. Então, é o número de modos ou o número de estados, né, para os fônons dividido pelo volume do cristal. Então, se a gente, nessa integral aqui, pega uma grandeza Q total, e com essa ideia nós vamos ver, então, que ela pode ser escrita dessa forma, né? O valor da grandeza, que eu estou querendo calcular, o valor médio da grandeza Q por unidade de volume, né? Então, ela pode ser obtida simplesmente fazendo uma integral em dω do G de ômega, que é a densidade de estados, e aqui a interpretação é a mesma, né? dω Gω me diz o número de fônons disponíveis. Se eu multiplico pelo valor da grandeza Q, que depende da frequência de fônons, e somo sobre todo o espaço ômega, eu tenho, então, o valor médio da grandeza Q em questão. E, por comparação, a gente, então, determina que o Gω é dado por essa expressão, uma integral em S do elemento de volume, que é dk sobre 2π ao cubo, delta, função delta de ômega menos ω/s de K. Tá? A densidade de módulos é também chamada densidade de estados dos fônons ou densidade de fônons. Usando a mesma ideia para o cálculo da densidade eletrônica, a gente pode mostrar que existe uma forma alternativa para o Gω, muito parecida, que é converter a integral em dk sobre uma integral numa superfície, né? Integral de superfície de 1 sobre o gradiente de ω/s. E a integral é feita, então, na primeira zona de Brillouin, no qual o ω/s, então, é igual a ω. Tá? Essa expressão indica que, da mesma forma que a energia, lá no caso dos estados eletrônicos, era periódica, o ω/s também é uma função periódica, né? Porque se eu saio de dentro da primeira zona de Brillouin, eu começo a repetir os estados que eu já medi. Então, ela é uma função periódica cujo período é a primeira zona de Brillouin. O que significa que essa função ω/s de K, como a gente já viu, tem máximos e mínimos. Ora, máximos e mínimos, o gradiente de ω/s é zero. Então, da mesma forma que tinham lá na densidade de estados, eu também tenho pontos em que eu vou ter uma singularidade na função G de ω, densidade de fônons, que são as singularidades de Van Hoff, como tinha lá no caso da densidade eletrônica. Para um modelo de Debye, como ω é igual a C vezes K, ou seja, a gente troca todos os ω, né? A gente considera somente os ramos ópticos com uma única relação de dispersão, ω igual a C vezes K, e a gente considera que os vetores de onda estão dentro da esfera de Debye, né? Não mais dentro da primeira zona de Brillouin, então vai até KD, a função Gω, então, passa a ser uma integral em K menor do que KD, de dk sobre 2π ao cubo, a função
delta de ômega menos C de K, porque o ômega de Ks agora é C vezes K. Isso, então, é uma integral desde 0 até KD. Eu faço uma integral em volume, né? O elemento de volume, o elemento dk aqui, eu troco por K2 d ômega, né? D ômegazão, que é o elemento de volume a parte angular, né? Que contribui com 4π, aí já simplifica, então fica 3 sobre 2π ao cubo, e uma integral aqui que agora vem só depende do módulo, do vetor k. Essa integral ela pode ser resolvida, né? E funcionando, então, fornecendo para a densidade de estados no modelo de Debye, uma expressão desse tipo, que é 3 sobre 2π ao cubo ômega quadrado sobre c ao cubo. Então tem um comportamento parabólico se o ômega é menor do que o ômega d, ou zero, né? Porque eu não tenho fônons preenchendo, eu não teria densidade de estados, eu não tenho estados disponíveis para o ômega maior do que o ômega d, então o g de ômega tem esse tipo de comportamento. Para o modelo de Debye, né, os estados têm uma aproximação parabólica, que na verdade o que a gente chama é uma aproximação grosseira, né? Ele descreve, por exemplo, uma parte só do g ômega, né? Por exemplo, essa parte aqui são funções parabólicas, né? Poderiam até ser descritas por funções parabólicas por trechos, mas a singularidade de Fraunhofer, por exemplo, não aparece nessa densidade de fônons. E se a gente escolhe corretamente KD, a escolha do KD de tal forma que a mesma área, né? Então, aqui eu tenho os 3 modos acústicos, né? Isso aqui deve ser eu tirei a legenda, mas se não me engano é para um sólido monatômico qualquer. Eu tenho os 3 ramos acústicos, um longitudinal e 2 transversais, como a gente já discutiu. E se eu escolher corretamente o C e o KD, né? Então eu tenho uma curva de dispersão que vai ser uma parábola, né? Um G, na verdade, um GD de ômega, né? Uma densidade de fônons, que é uma parábola que vai ter a mesma área que teria os 3 modos, tá? A área sobre os 3 modos. O modo longitudinal, o modo acústico T1 e o modo acústico T2. Essa que seria a ideia. Escolher C corretamente significaria conhecer a curva de dispersão e fazer essa integral, né? O modelo de Debye vai reproduzir bem o comportamento para g ômega quando o ômega vai a zero, né? Que é mais ou menos de se entender, né? Porque quando o ômega é zero, significa que eu estou próximo do centro da zona de Brillouin, onde a curva de dispersão é formalmente linear, né? O comportamento assintótico para K indo a zero é um comportamento do tipo ômega igual a C vezes K, né? Então faz sentido que para a região ômega indo para zero, né, a descrição seja razoável do modelo de Debye. E tenderá ao valor clássico de Dulong-Petit quando eu vou para esse limite. A exemplo do que foi feito no modelo de Debye, é possível obter também o G de ômega para os ramos óticos. Então, usando o modelo de Einstein, lá é mais fácil, o modelo de Einstein é uma frequência única, então a integral sobre a zona de Brillouin vai dar simplesmente n vezes delta de ômega menos ômega e, ou seja, eu só tenho estados com ômega igual a ômega e. Esse é o modelo de Einstein, né? Troca todos os ramos óticos por uma única frequência. Então, qual é o G de ômega? Ou seja, qual é a densidade de estados por unidade de ômega? Só ômega igual a ômega e, então é uma função delta. Esse resultado fornece uma boa aproximação para o cálculo de grandeza Q de interesse, desde que essa grandeza não tenha uma dependência muito forte com a frequência. Então, é possível, então, utilizar esse modelinho para calcular algumas grandezas físicas importantes. E é isso então, pessoal. Com isso encerramos esse capítulo. Obrigado. Até a próxima.